Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 11 de setembro, e o título da nossa lição de hoje é Submissão para o Serviço. E antes de nós entrarmos de fato na lição, vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a entender aqui qual é a mensagem que Ele tem para nós hoje. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos do Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre nós agora, que Ele venha nos ensinar, que Ele venha nos conduzir, nos instruir, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que nós possamos aprender com o exemplo de Cristo que veremos aqui hoje. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo para nós uma atividade. Leia Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o 9. Que mensagem importante há para nós nesses versos? Vamos ler então Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, está escrito assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Bom, eu já vi uma tradução que traduz da seguinte forma: Jesus não julgou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, tenham em mente essa ideia. E agora vamos ver o que ele fez então. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vejam só o exemplo de renúncia de Jesus, o exemplo de submissão que ele deu. Ele não julgou que ser igual a Deus era algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas ele abriu mão disso. Ele se humilhou, assumiu a forma de um servo para viver aqui, morrer por cada um de nós e nos dar então a possibilidade da salvação. A graça foi estendida a cada um de nós. E a lição diz o seguinte: a cultura contemporânea nos exorta a exigir e fazer valer os nossos direitos. Isso é bom e, em geral, é o que deve ser feito. Contudo, como aconteceu com Jesus, a vontade de Deus pode nos pedir que abramos mão de nossos direitos livremente, a fim de servir ao Pai de maneiras que terão um impacto eterno para o reino de Deus. Esse processo de renúncia pode ser difícil e desconfortável, criando as condições de um crisol. Vejam só, o processo de renúncia de Jesus não foi fácil, meu querido irmão, minha querida irmã. Imagine você abrir mão de estar ali com Deus num ambiente sem pecado, sem sofrimento, sem dor, para assumir a nossa natureza, uma natureza cheia de limitações, como fome, cansaço, sede, dor, e viver essas coisas de uma maneira tão intensa como Cristo fez por cada um de nós. Não foi fácil, meu querido irmão, minha querida irmã. E aí, a lição continua dizendo o seguinte: em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o 8, vemos como Jesus fez isso. Paulo descreveu 3 passos que o Senhor deu ao se submeter à vontade do Pai. Logo no início, o apóstolo nos exortou de modo solene: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. Para estar em posição de nos salvar, Jesus desistiu de sua igualdade com o Pai e se mudou para a terra na forma e nas limitações de um ser humano. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ele não veio como alguém grande e glorioso,
mas como servo de outros seres humanos. Filipenses capítulo 2, verso 7. Como servo, não teve uma vida longa e pacífica, e foi obediente até a morte. Ele nem mesmo morreu de maneira nobre e gloriosa. Não, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Está escrito ali em Filipenses capítulo 2, verso 8. A morte de cruz era um tipo de morte terrível e vergonhosa, meu querido irmão, minha querida irmã. E agora a lição vem trazendo a seguinte reflexão para nós. Em quais aspectos esse exemplo de Jesus é um modelo para nós? Se os direitos e igualdade são bons e devem ser protegidos, como você explicaria a lógica de às vezes precisar desistir deles? Leia Filipenses capítulo 2, verso 9. De que forma esse verso nos ajuda a entender a lógica da submissão à vontade do Pai? Vamos ler aqui novamente Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Bom, eu li esse verso e eu fiquei pensando, meu querido irmão, minha querida irmã, será então que Jesus ele se sacrificou para ser exaltado? Não, de forma nenhuma. Hoje em dia existe um pensamento muito comum na nossa sociedade: os humilhados serão exaltados. Esse pensamento, essa sentença, do jeito que é mencionada na sociedade, é uma distorção de um princípio bíblico. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que todo aquele que se humilha será exaltado. E existe uma grande diferença. E eu penso aqui que Cristo, ele não fez todo esse processo, ele não se submeteu todo esse processo para que ele fosse exaltado. Não, ele fez isso por amor a cada um de nós. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essas foram palavras do próprio Cristo, quando ele esteve no seu encontro com Nicodemos. Querido irmão, querida irmã, Jesus não fez isso para ser exaltado, Jesus fez isso por amor a cada um de nós e para nos salvar. No entanto, mesmo que ele tenha abrido mão dos seus direitos, mesmo que ele tenha renunciado a tudo que ele renunciou, e ele tenha chegado até o ponto de morrer, precisamos nos lembrar, e esse texto eu vejo que ele nos ensina isso, de que a morte não é o fim. Muitas vezes nós pensamos que eu vou abrir mão dos meus direitos, eu vou abrir mão disso por conta da vontade de Deus, e aí eu vou passar necessidade, eu posso até morrer. Queridos, este mundo não é o fim, a morte não é o fim. Mesmo que venhamos a morrer, Cristo nos dá uma esperança superior. Jesus disse que todo aquele que nele cresce, ainda que morresse, viveria. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso está lá, se eu não me engano, no Evangelho de João, no capítulo 11, no contexto da ressurreição de Lázaro. Queridos irmãos e queridas irmãs, a promessa de Deus para nós não é de uma exaltação neste mundo, mas é de uma vida eterna, da salvação. Que nós possamos nos lembrar disso e que mesmo que tenhamos que abrir mão dos nossos direitos aqui para cumprir a vontade de Deus, que nós nos lembremos da promessa da vida eterna em Cristo Jesus e que não possamos fazer isso simplesmente para ganhar a vida eterna, mas porque amamos a Deus, assim como Cristo não fez essas coisas para ser exaltado, mas porque Ele nos amou. Tá bom? Agora, a lição ela vai finalizar trazendo mais algumas reflexões.
ore pedindo sabedoria do Espírito Santo e pergunte a si mesmo: a quais direitos estou me apegando agora que podem impedir minha submissão à vontade de Jesus em servir minha família, minha igreja e as pessoas ao meu redor? Até que ponto estou disposto a suportar o desconforto para servir aos outros de maneira mais eficaz? Até onde nós estamos nos agarrando aos nossos direitos para permanecer numa condição confortável e usamos isso talvez como desculpa para não servirmos aos outros? Que possamos refletir sobre isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Agora, vamos para os textos do Espírito de Profecia.